Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mago Príncipe do Oriente, espero que vocês estejam bem e que vocês estejam estudando da maneira a qual eu sempre venho repetindo nesses vídeos, de uma maneira indo no mais profundo, íntimo de cada sistema espiritual, entre tantos sistemas, entendendo esses mecanismos de uma maneira matemática para que as coisas tenham uma lógica, ok? Hoje então eu decidi fazer esse vídeo para sanar de uma vez por todas. Vou fazer esse vídeo, se necessário outros, para falar da tal amarração amorosa. As pessoas me perguntam muito sobre isso aí, sobre esse tema, então hoje eu vou tentar nesse vídeo resumir, se necessário farei outros, sobre a tal amarração amorosa. Bom, primeiro ponto que nós temos que entender é o seguinte: o termo amarração amorosa é só um termo. Poderia se dizer trabalho de amor, trabalho de união amorosa, ritual para amor, enfim, é um termo utilizado muito aí, né, para falar desse assunto. Gente, o que é amarração amorosa? São rituais de amor ao qual você vai trabalhar nesses rituais, na baixa magia, com magias de oferenda para pombagiras, para exus, rituais feitos através de magia no rito de Exu, a magia cigana, que é uma magia um pouco independente, né? Bruxaria, na feitiçaria. Em rituais de alta magia também existe esses rituais para amor, mas de uma maneira diferente, sem oferendas, numa outra ritualística, invocando outras forças, semideuses e demônios. Agora o que nós temos que entender é o seguinte: existe uma polêmica muito grande sobre esses rituais de amarração amorosa. Entre certo e errado, entre conceitos maniqueístas. Conceito maniqueísta é o conceito que prega que existe um lado que é o bem e outro lado que é o mal, né? Depois nós iremos falar nisso num outro vídeo. Dentro desses conceitos de bem e de mal, independente disso, existem feiticeiros que fazem rituais para trazer pessoas, trabalhos espirituais, independente se ele acha ser certo ou errado. Existem feiticeiros, pai de santos, bruxos, bruxas e magos que vão lá e fazem esses rituais. Por trás de todos esses rituais existem uma série de fatores que passam despercebidos na minha visão. Tanto pelo feiticeiro que vai executar, como a pessoa que pede. E também perante os olhos de quem assiste a tudo isso. É um assunto complexo que eu irei colocar em detalhes. Eu fiz estudos aprofundados sobre isso, no mais íntimo de todas essas técnicas, para entender o que exatamente acontece durante esses procedimentos. Primeiro exemplo, vamos imaginar. Primeiro exemplo, que vamos dar um exemplo, um nome fictício. A fulana de tal, a Maria, decidiu que quer ficar com o Pedro. A Maria está totalmente limpa espiritualmente, não tem obsessor nenhum atingindo espíritos, ela não tem feitiço.
atrás dela, não tem herança de feitiçaria hereditária, que passou da avó, bisavó, está pegando e atingindo a mesma. A sua dívida kármica da Maria é sutil. Ela traz as suas dívidas kármicas, mas são coisas sutis. Opa, então já começa a ficar um pouco mais fácil. O João também tranquilo, não tem nenhum espírito obsessor, não tem maldições hereditárias no João, sua dívida kármica é sutil, nunca se envolveu com espírito, nem a Maria, nem o João, não tem nada atrapalhando. Quando o pessoal usa muito um termo, caminhos abertos, mas não é que é um caminho. Quando a gente diz, é uma ideia subjetiva de um caminho que pode estar trancado. Quando nós dissemos o caminho da pessoa está trancado, é porque tem espírito no meio, coisa arada, feitiço, maldições hereditárias e uma série de coisas atrapalhando para aquelas duas pessoas ficarem juntos. Então os dois discutiram, teve uma briga ali, já ficaram juntos e a gente faz um ritual e é rapidinho aquilo acontece. Isso é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, vamos imaginar que a Maria quer ficar com o Pedro, mas a Maria tem maldições hereditárias dos familiares, dos antepassados da mesma. Ela já se envolveu com feitiço, coisa, deixou o rabo lá para trás, não resolveu, foi mexer com o espírito, foi num monte de lugar. Tem esse problema também. Sua dívida kármica é pesada. Um monte de espírito obsessor no meio, alguém fez um feitiço para ela. Para ela, para o Pedro não, né? Então tem um problema. Tem uma coisa em balaio de gato ali. Então vamos lá. De repente nela não tem nada, mas tem no Pedro. É o mesmo problema. De repente tem feitiçaria nos dois. O mesmo problema. Certo? Na minha visão, o que acontece é que muitos feiticeiros acabam errando no meio do caminho. Porque ele já parte para fazer um ritual de amor e acaba não entendendo que tem uma série de complicações no meio do caminho dessas duas pessoas para que essas pessoas fiquem bem. Outro ponto de vista, que existe uma moralidade, existe um julgamento em cima disso, que as pessoas dizem assim: ah, mas ela vai querer trazer fulano à força, ou fulano vai querer fazer... A questão é que muitas vezes a Maria com o Pedro estava tranquilamente, os dois realmente se encontraram num determinado momento da vida deles, se apaixonaram um pelo outro, estavam um gostando do outro, mas a Maria tinha um espírito obsessor, que esses espíritos que ficam assistindo as pessoas no mundo paralelo, no mundo espiritual, são espíritos frustrados, são espíritos de pessoas que não se deram bem na vida em vida e começam um ataque espiritual para atrapalhar essas pessoas, a Maria ou o Pedro. Daí a Maria estava feliz da vida com o Pedro. De repente aquele espírito se envolveu no meio, porque é um espírito que vive no mundo paralelo, pode ser um inimigo dela de vidas passadas, ou pode ser até mesmo um espírito que já vinha assistindo ela e por uma incomodação, porque aquele espírito em vida não conseguiu ser feliz, que nem começa a atacar, como uma inveja, digamos assim. E esse espírito obsessor afasta outra pessoa, o Pedro foi embora. Aí a Maria vem atrás do bruxo, do feiticeiro, e pede para trazer de novo. Ela não está errada. Ela não vai amarrar ninguém para trazer ninguém à força, ela vai trazer o que já era dela.
ela vai trazer a pessoa de novo, os dois se apaixonaram. Só que um espírito obsessor se envolveu no meio e levou embora. E daí tem que fazer um trabalho minucioso para fazer o mesmo, lembrar que ela era uma pessoa boa, porque o espírito obsessor implantou várias coisas na cabeça daquele homem que ela gostava. Isso não é amarração e trazer ninguém à força, é simplesmente devolver o que já era dela. Ou vamos imaginar que a Maria, uma outra mulher queria aquele homem e fez uma feitiçaria por Pedro. Pedro foi embora também. Então nós iremos desmanchar aquela magia, trazer de novo o que já era da Maria. O Pedro que já era, ela já estava gostando, estava tudo certo, foi natural, os dois se encontraram. O espírito obsessor, ou através de uma feitiçaria de uma outra fulana de tal, que foi lá e fez, e o cara vai embora mesmo. Porque isso é feitiçaria, isso é magia negra. Então, o mago, o pai de santo, o especialista desmancha. Só desmanchar às vezes não adianta, porque tem que fazer um processo de... Porque ele está com... retiram espíritos, retiram feitiços, mas ele fica com energias vibrando ainda nas camadas dos seus corpos espirituais, nos seus chakras, no chakra coronário, na sua mente, com pensamentos referentes a que ele devia ir embora. Então tem que fazer um trabalho, fazer ele lembrar de quem era a pessoa, é um trabalho ou um ritual para que a Maria fique novamente com Pedro. Ela está trazendo a força? Não, ela está trazendo a pessoa que já era dela. E se fizeram feitiçaria para o João, vai ser o mesmo processo, ele vai ficar perturbado, vai embora. Ou fizeram para os dois, para a Maria e para o João, vai atormentar, vão quebrar o pau e vão embora. E cada um vai para o seu lado. Muitos desses relacionamentos acabam por quê? Porque as pessoas não têm atenção e não percebem que a pessoa está sofrendo um ataque espiritual, de um espírito obsessor, de uma feitiçaria que fizeram para aquele casal, através de espíritos, de vidas passadas, de karma, que você tem que dar uma trabalhada em cima disso. Esse é um outro processo que você vai fazer um alinhamento. Eu trabalho com o alinhamento da árvore da vida, alinhamento dos chakras, subida na iluminação do Deus oculto que está em você. E o trabalho clifótico, que é vencer os medos sombrios aos quais tem dentro da sua mente, para que você consiga se equilibrar e equilibrar as duas pessoas. Terceiro exemplo. Você quer ficar com uma determinada pessoa lá que já está no envolvimento. Tem feiticeiros, existem bruxos que fazem e a pessoa vai lá, faz uma feitiçaria